onde existe uma diplomacia muito grande com o pecado. Talvez você não saiba o que é diplomacia. Você e eu somos frutos de um movimento protestante. Quantos são protestantes aqui? Levante a mão. Quantos são diplomatas? Levante a mão. Então você vai mudar hoje. Você sabe que Lutero começou a reforma protestante no século XVI. A Igreja Católica estava começando a sair dos seus padrões. Lutero começa a fazer uma reforma protestante, na qual eu e você somos filhos. O Senhor te levantou para ser protestante contra o pecado. O Senhor te levantou para levantar a bandeira contra o pecado. O Senhor não te levantou para você ser amigo do pecado. O Senhor não te levantou para você fazer amizade com o mundo. O Senhor te levantou para você ser um João Batista, que não tem medo de colocar a cabeça na bandeja e diz: eu sou contra o pecado, sou jovem contra o pecado, e aqui não vai entrar, mesmo que minha cabeça vá para a bandeja. Uma geração que você está vendo igrejas casar homossexuais. Uma geração onde está tudo fácil, não é? Uma geração do sexo antes do casamento. Uma geração das drogas dentro da igreja. Uma geração do namoro ilícito. Uma geração do ficar. Diga ao seu irmão: quem fica, fica. Diga: quem fica, vai ficar. A diplomacia é a arte de conduzir as relações exteriores. Quem tem vontade de fazer relações exteriores e andar pelo mundo todo, ser um diplomata, uma profissão normal, não é pecado ser diplomata. A mensagem de hoje é sobre a diplomacia do pecado. Quantos pecam aqui? Levante a mão. Ah, tá. Ainda bem. A diplomacia do pecado, que é o perigo dessa geração. A galera que está aqui, olha aqui para frente. Olha com meus olhos verdes aqui. Achou? Não achou não, então continua procurando. Vocês também, continuam procurando. Se liga aqui. A diplomacia com o pecado tem feito muitas igrejas abandonar a fé e largar o princípio da cruz. Cair em cima do muro para não prejudicar a questão financeira daquela nação. E na igreja está surgindo muitos diplomatas. Muitas vezes amenizar guerras. Muitas vezes ficar em cima do muro para não prejudicar a questão financeira daquela nação. E na igreja está surgindo muitos diplomatas. Não mexe com ele não. Ele é o único músico da igreja. Não, cara, é o seguinte. Não chama a atenção dele não chama a atenção dela não. Não, é o seguinte, tem que chamar a atenção dele. Vai ter outra igreja, o Jó vai para outra igreja. Não fala a verdade não. Vamos ficar tranquilos. Sabe os amigos do pecado? Faz assim comigo assim, ó. Dedinho assim, faz comigo assim. A amizade com o pecado. Se liga aqui, meu irmão. Satanás nunca vai ser seu amigo. Satanás vai querer te derrubar. Satanás vai querer acabar com a sua vida. Não existe diplomacia com o pecado. Não existe amizade com o pecado. Ou é ou não é. Amém? Você vê a história de João Batista, um homem que de repente aparece na história de Jesus, primo do Senhor. A gravidez de Jesus iniciou praticamente na mesma época. João, filho do sacerdote Zacarias, com sua mãe Salomé, ele era filho de um sacerdote, uma sacerdotisa, se essa é a palavra certa a empregar, Zacarias e de Isabel. Vivia numa casa boa, já. A casa dele tinha alimentos, a casa dele tinha dinheiro. Para você entender, um sacerdote naquela época não era qualquer um não. O sacerdote era o cara naquela época, meu irmão. O sacerdote era conhecido. O rei respeitava o sacerdote. João Batista era o filho de pastor, como se diz. Era o filho do pastor da igreja. É uma bênção. Estava no culto, estava sempre na igreja, trabalhando para Jesus. João Batista tinha comunhão com Deus. Ele estava com Deus sempre ali. E automaticamente o pai morrendo, ele tinha que assumir o sacerdote do pai. E é assim nas igrejas hoje, não é verdade? Filho do pastor tem que ser pastor, não é? Nem que é um sacerdote. Mas nem sempre é assim. De repente
aos 18 anos, Zacarias morre. O Senhor resgata Zacarias, e só existia João Batista, não tinha irmão. João Batista tinha que sustentar sua mãe. E o que rolou aqui? João Batista fica sozinho com sua mãe, e ele tinha que o quê? Assumir o sacerdócio do seu pai, porque já tinha idade e era o único filho da família. Mas porém, ele não aceitou, porque Deus chamou ele para ser profeta. Nessa noite, eu não sei qual a visão que você tem do seu chamado, mas você vai obedecer a voz de Deus. Aleluia! Amém? Comendo em paz, gente, tá? Hoje eu e você vamos conhecer as características de um diplomata e de um protestante. Quem estuda história sabe que Lutero surgiu dentro da igreja católica em um momento muito difícil da igreja. Lutero era um jovem igual você, determinado, estava na igreja, de repente ele vê a igreja que ele ama entrar no esquema que não era o esquema que ele conhecia. Ele começa a ver a igreja cobrar para ele entrar no céu. Ele fala, vou fazer uma reforma. E eu e você, como já disse, somos frutos dessa reforma. Ou seja, Deus nos chamou para ser protestante. Deus nos chamou para ser do contra. Diga para o seu irmão assim embaixo, diga assim, e aí, você é do contra? Do pecado? Deus chamou você para ser do contra do pecado. João Batista era um tipo de filho de sacerdote. Aos 19 anos perde seu pai. Aos 30 anos perde sua mãe. E é aí onde ele se entrega à missão que Deus chamou. As características de um diplomata. Quais são as características do diplomata do pecado? Daquele irmão que gosta de andar com o pecado assim, do lado. Quais são as características? Primeiro, ele é praticante e conduz uma boa relação com o pecado. É aquele cara que é o seguinte, ele é amigão do pecado. Ah, não tem nada a ver, isso é normal, tá com demais. Vai pro colégio, tchau, chega no colégio lá, tem aquela gatinha, todo no esquema, para ter que sair da sala de aula, quer marcar um encontro com ela, quer ficar com ela, chega em casa, vai na internet, MSN, porque agora tem os MSNs assim, né? Gatinha manhosa, né? As irmãzinhas inventam uma tal de fotografia, elas pegam a máquina digital, aí botam um decote naqueles e tira a foto assim, ó. Quem já viu isso, eu vejo direto na internet. Amizade com o pecado, assim. O diplomata, ele é praticante e conduz um relacionamento com o pecado. O praticante, ele pega um pecadinho e ele começa a cuidar. Meu amiguinho, eu não largo você, você é tudo que eu tenho. Ele conduz um relacionamento de intimidade com o pecado. Não, eu posso fazer. Estou no tempo da graça. Se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar e acabou. Realmente, Deus vai te perdoar se você confessar e abandonar. A primeira característica de um diplomata, ele tem um relacionamento, ele é brother do pecado, está junto, está misturado. Segunda característica de um diplomata, é embaixador do pecado dentro da igreja. O diplomata, ele é embaixador do pecado dentro da igreja. É o cara que é responsável para trazer o que não presta lá de fora para dentro. Quem conhece alguém assim, dá um amém aí. Não tem vergonha não, irmão. Quem conhece alguém assim, dá um glória a Deus. Todo lugar tem diplomata do pecado. Tem vergonha assim, não. Isso que eu estava dizendo, que eu prego assim em qualquer lugar. Eu preguei no Congresso de Deus aí, que tinha um pregador forte lá, eu preguei, e Deus vai derramar agora aqui grande na noite, e Deus derramou lá, e eu prego assim em todo lugar. Não tem esse negócio não. Diplomacia com o pecado. Ele é o embaixador do diabo dentro da igreja. É o cara da fofoca, é a irmãzinha da fofoca, é o irmãozinho que semeia contenda. É a irmãzinha que começa a trazer costume lá de fora para dentro. Mas não estou falando de roupa não, tá? Estou falando de defeito de caráter. Ele é embaixador do mundo dentro da igreja. Porque agora virou mania. O que era do mundo está se tornando santo rapidinho, né?
O que era profano se torna santo rapidinho. O que é santo está se tornando profano. Agora tem uma mania na igreja da galera começar a imitar línguas estranhas. Vocês têm aqui. Ah, lá cabe na igreja. Eu estava com jovens aí, os jovens começaram a falar línguas estranhas brincando. Eu falei, que vergonha, galera, isso é de Deus. Brinca com isso não. Embaixador do mundo dentro da igreja. Meu irmão, você foi chamado para ser embaixador do céu, não para ser embaixador do pecado. Chega no colégio, chega na faculdade, chega no trabalho e começa a pegar os costumes, as gírias, os palavrões, aqueles bate-papo, aquelas coisas esquisitas e traz para dentro da igreja e começa a se camuflar e começa a trazer o reino lá de fora para dentro. E não é assim, querido. Deus chamou para você impactar lá fora, não para ser impactado por eles. Diga ao seu irmão, você foi chamado para impactar os que estão no mundo, não para ser impactado por eles. É a pura verdade. É embaixador do pecado dentro da igreja. Terceiro, negociador de princípios. O diplomata, ele é negociador de princípios. O que é negociar princípios, querido? Onde eu tenho que passar, eu tenho que levar essa bandeira, que princípios são negociados. O que é santo, não é negociado, meu irmão. Se você recebeu um dom para cantar, se você recebeu um dom para ministrar, se você está aqui dentro, querido, não pode ser negociado que Deus colocou nas suas mãos. Ah não, pastor, estou aqui ouvindo uma musiquinha de fora, né? Estou ouvindo a musiquinha romântica dos anos 60, estou curtindo, 70, 80, musiquinha romântica. Não, estou aqui vendo isso, vendo aquilo. Querido, princípios são inegociáveis. Caráter cristão é inegociável. Ou você serve a Deus, ou você não serve.